Satisfação imensa estar na Universidade das Emoções para falarmos a respeito dessa questão do conflito dentro, efetivamente, da seara do direito, que é uma seara onde eu milito. Começo agradecendo ao Dr. Jason, presidente da Universidade das Emoções, e eu me chamo Reginaldo Silva. Sou professor, sou jurista, advogado e tenho lidado com o conflito nesse tatame do direito. A sociedade moderna, ela tem muitos desafios de ordem do conflito. Daqui a pouco eu explico o porquê disso. Mas do ponto de vista do direito, o direito é uma ciência social que tem como escopo a pacificação das relações sociais. Então, toda vez que a gente fala do direito, o direito não é uma ciência apenas de laboratório. O direito é uma ciência social, é uma ciência que extrai as suas conjecturas, as suas premissas, exatamente desses conflitos sociais. E aí a gente tem o início de tudo isso, porque a gente está falando de quê? Nós estamos falando do Estado. Quando a gente fala do direito, a gente tem que falar do Estado. E para falar do Estado, a gente tem que voltar um pouco nos teóricos contratualistas. Eles justificam o que é esse ente chamado Estado e o porquê desse ente chamado Estado. Nós temos um teórico bem interessante, Hobbes, ele fala efetivamente sobre essa questão a partir de uma premissa quase que absoluta. No justnaturalismo, digamos assim, é absoluta, que todo homem ele nasceu em condições de igualdade e liberdade. A primeira premissa é essa. E ele observou que o estado de natureza deste homem leva este homem, juntamente com, aspas, essa sociedade, à autodestruição. Porque se, do ponto de vista natural, não existe uma hierarquia imposta pela natureza de um homem sobre o outro, até porque são livres e são iguais, eu não tenho efetivamente um fator de hierarquia e de subordinação. E os elementos, então, nessa sociedade, aspas, podemos assim chamar, que iriam deliberar sobre os conflitos, eles eram circunstanciais, adstrito efetivamente à força, adstrito ao conjunto. E aí chega um cidadão mais forte do que o outro, diz assim, a lei é essa. Daqui a pouco tem um outro grupo, chega, não, a lei agora é essa, porque nós somos um grupo maior e temos mais força. E aí esse teórico excepcional, ele diz o seguinte, não há como você ter um estado de natureza, não subsiste efetivamente uma sociedade com essa toada. Nós precisamos, de alguma forma, criar um elemento de hierarquia, por mais que não venhamos a consignar de forma absoluta a nossa liberdade, nós precisamos de um elemento de hierarquia. Precisamos de um elemento onde essa sociedade ela tenha como um padrão de distribuição hierárquica e isonômica. Com isso, nasce a figura, o ente do Estado, aonde o cidadão deixa de ser soberano e passa parcela da sua soberania para um ente que tem como escopo exatamente a pacificação social. E as querelas sociais, essas disputas, os conflitos que há, existe através desse ente que é soberano para preservar essa sociedade em termos isonômicos, ela precisa de alguns instrumentos. Esse Estado, esse ente, precisa de alguns instrumentos. E o instrumento, dentro da evolução da teoria geral do Estado, que nós temos é a lei. Óbvio, evidente que aí a gente tem uma série de transformações na sociedade, desde o século XIV até o século XVIII, principalmente com o Iluminismo, que pega essa ideia com Rousseau, e aí o Rousseau faz algumas críticas no que diz respeito à questão da igualdade e da liberdade, que para ele consignar
a liberdade, seria um paradoxo, mas depois o senhor disse, tudo bem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma concessão de parcela de soberania coletiva, de maneira que esse ente soberano ele represente essa coletividade e nós estejamos representando esse ente e esse ente vem nos representar. E aí a gente consegue ter, necessariamente, aí uma pacificação social mais razoável. Bom, mas eu quero trazer isso com uma aplicação aqui no nosso Brasil. Quero falar dos conflitos, porque eu entendo que o conflito é da natureza humana, porém, a espécie de conflito diz respeito a cada cultura, a cada civilização, porque o conflito ele surge das demandas internas e das demandas externas, e a partir daí, cada país, cada civilização, cada estado, a bem da verdade, vai lidar com esses problemas. Bom, depois da Revolução Francesa, você tem um fenômeno interessante, porque esse ente ele vem se aprimorando, esse ente chamado Estado. Aí você passa a ter, principalmente nas civilizações ocidentais, o chamado Estado de Direito. Esse Estado de Direito, ele diz o seguinte, os nossos conflitos, a bem da verdade, terá uma previsibilidade de solução através da lei. Por quê? Porque a lei é geral, genérica e abstrata. Se a lei é geral, genérica e abstrata, ela consegue produzir algum viés de imparcialidade, porque ela está posta antes, efetivamente, do Estado ser instigado a resolver aquele problema, e aí eu não tenho como necessariamente ser imparcial em relação àqueles litigantes, aquelas pessoas que estão em litígio perante o Estado. Mas veja você que aqui no Brasil nós temos uma nova ordem do Estado. Um novo Estado surgiu no Brasil em 5 de outubro de 1988. Só para a gente entender um pouco. Quando eu falo que eu tenho um Estado democrático de direito, no Brasil, 5 de outubro de 1988, surge um novo Estado. Por que surge um novo Estado? Porque de acordo com a teoria constitucionalista, o que nós temos? Nós temos um Estado democrático de direito, fundado em 5 de outubro de 1988. Como a constituição desse Estado, a sua constituição, vem através de um documento que é soberano, tá? E esse documento é chamado de Constituição da República Brasileira, este documento soberano ele diz quais são as balizas. E o mais interessante diz respeito aos direitos fundamentais de cada cidadão. Aqui eu não posso chamá-los de indivíduos. Por quê? Porque eu tenho o manto da cidadania agora cobertando o indivíduo e tornando-o cidadão. Diferentemente, quando eu tinha um estado de natureza apenas, lá eu falava de indivíduos. A cidadania não estava posta porque não tinha um ente que representasse essa coletividade. Mas, quando eu tenho esse ente, que foi legitimado por parcela da nossa soberania, aí ele vai investir cada um de nós com um manto chamado de cidadania. A partir daí, eu começo a ter direitos e obrigações. Bom, em 5 de outubro de 1988, a nossa Constituição, no seu preâmbulo, ela traz algumas balizas, em que pese o preâmbulo da Constituição não ser uma norma de força congente, mas representa o espírito do legislador constituinte, exatamente o que aquele constituinte naquele momento ele tinha como inspiração para fazer a Carta da República, que é o documento soberano que ia reger esse país, para dirimir os conflitos individuais, subjetivos, os conflitos institucionais e os conflitos individuais versus institucionais, tanto nacionais como internacionais. Então, a Carta da República, ela vem com o que nós chamamos de preâmbulo. E o nosso preâmbulo diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança e o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Mas aqui, esse documento soberano, e aí uma análise que eu faço da minha militância, doutor Geison, e todos aqueles que estão nesta live. O que eu percebi do ano de 1988 para cá? O que aconteceu efetivamente com o povo brasileiro, com o cidadão brasileiro? Se você observar nos tribunais, os tribunais estão empanturrados de demandas judiciais. Significa falar em conflitos. Cada processo daquele ali é um conflito. Cada processo daquele é um litígio. Alguém está pleiteando o bem da vida naquele processo. E a parte ex-adversa, óbvio, evidente, também tem aquele mesmo objeto como bem da vida. Esse é o conflito. Eu tenho duas ou mais pessoas que pretendem um bem da vida, só que ele é comum. E aí, essas pessoas estão pretendendo o mesmo bem da vida, e quando não conseguem, por meios individuais, particulares, resolver esses problemas, vão procurar esse ente soberano que, no caso, é o Estado juiz. Para que o Estado juiz, dentro do princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal constitucional, ele venha resolver aquele litígio, né, aquela pendenga. E aí tem uma coisa interessante, se nós observarmos, a isso nós chamamos de justiça. No Brasil, a bem da verdade, nós não fazemos, do ponto de vista lato sensu, justiça. Nós praticamos o direito no Brasil, porque o sistema brasileiro, a bem da verdade, é o positivismo. Então a gente pratica aqui o direito, e aí em alguma medida a gente fala em justiça. Porém, exatamente por esse arcabouço ser bastante fechado, a gente pratica muito mais o direito. Mas há uma coisa interessante nesses litígios. Esses litígios, a bem da verdade, para aquele que de fato tem o direito e o busca, tem uma sensação de dever cumprido, tem uma sensação extraordinária de felicidade quando ele logra êxito nas demandas. Essa sensação, ela é uma sensação indescritível para quem realmente sente, e também para o advogado. O advogado, ele tem isso de forma bastante aguçada, né? Observando aquele litígio, às vezes ele se envolve com aquelas questões, por observar que, de fato, a justiça ali tem que ser feita. E aí, a bem da verdade, o que ele observa? Transcende as questões materiais. A bem da verdade, quando você bota um litígio, você, de alguma forma, leva em juízo um litígio, aquela controvérsia, dirimir aquela controvérsia, ela transcende a questão do próprio objeto, porque vem para o interior daquele que está necessariamente em litígio, a esperança, aflora uma esperança, uma expectativa, um sentimento que a gente traduz como justiça, mas que é porque faltam-nos palavras para dizer efetivamente algo muito maior do que isso. Essa sensação, ela transcende a qualquer valor de indenização, ao bem jurídico material que você está pleiteando e assim sucessivamente, né? E aí nós vamos observar que com a Constituição de 88, com
o iluminismo no século XVIII, e aí culminou efetivamente no constitucionalismo, o constitucionalismo moderno, depois o pós-constitucionalismo, nós temos um grande princípio consignado na Carta da República. A Carta da República de 1988 trouxe um super princípio, nós chamamos de dignidade da pessoa humana. Olha só, eu quero aqui, inclusive, dar um exemplo. Se você pegar o artigo 1º da nossa Constituição, tem uma coisa bem interessante. Ele fala assim: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, cidadania e a dignidade da pessoa humana. Vou fazer uma pausa aqui no que diz respeito à dignidade da pessoa humana. Esse é o superprincípio. Esse é o superprincípio que está na Constituição da República. E aí eu estava dizendo o seguinte: de 88 para cá, de 1988 para cá, a sociedade brasileira ela mudou. Por quê? Porque a sociedade brasileira começou a entender esse superprincípio posto na Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Os valores pessoais, a Constituição ela trouxe para o centro da proteção à pessoa humana. Nós temos que, de 1988 para cá, você vai perceber várias políticas de proteção à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias e assim sucessivamente. Nós temos uma Constituição extremamente humanística, com a dignidade da pessoa humana. A Constituição, inclusive, no nosso direito positivado, na nossa Constituição, não está expresso o direito pela busca da felicidade. Como em muitas outras constituições ocidentais, eu tenho lá expresso na Constituição o direito pela busca da felicidade. Mas a nossa Constituição, ele é um princípio implícito aqui na dignidade da pessoa humana. Por isso, e aí entendeu o legislador constituinte que, como o Estado é um Estado de direito, e o Estado tinha uma missão que era a pacificação dos conflitos sociais daquela sociedade que cedeu parcela da sua soberania para esse ente tinha uma missão que era de proteger e pacificar essas relações, tanto internas como externamente. Ele entendeu, então, que quem, na realidade, no fundo, a alma, o espírito, se assim a gente pode, inclusive, aduzir desse ente, a bem da verdade, é do próprio ser humano que compõe, através da sua soberania, esse ente chamado Estado. Por isso, a nossa Constituição de 1988 trouxe esse super princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí nós temos julgados no Supremo Tribunal Federal, inclusive nós temos uma DPF, a 132, e temos a ação direta de inconstitucionalidade, a 4277, que usa como parâmetro para dirimir a controvérsia posta efetivamente no Supremo Tribunal Federal, exatamente o corolário, que é o princípio da busca da felicidade, com fulcro exclusivamente no princípio da dignidade da pessoa humana. E veja que isso traz uma sensação que é representada exatamente por isso, dirimir uma controvérsia que tangencia algo extremamente imaterial e subjetivo, que é exatamente a dignidade da pessoa humana. Isso é uma coisa extremamente interessante, o Estado brasileiro entendeu essa questão, e nós temos uma outra aplicação no que diz respeito a isso. Você vai perceber que hoje a gente fala em mínimo existencial. Mínimo existencial também é um corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. As políticas públicas que nós temos a despeito de bolsa, as respectivas bolsas de políticas públicas implementadas com valores, que as famílias mais carentes, hipossuficientes, elas precisam de gás, precisam comer e assim sucessivamente, e essas políticas públicas acabam propiciando isso através de valores, e esses valores são mensurados exatamente à luz desse princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, no viés que nós tratamos
do mínimo existencial. E a bem da verdade, doutor Jason, nós vamos observar que são conflitos dirimidos no seio da sociedade pela desigualdade social que há, e um dos objetivos da nossa república, como ente soberano, é exatamente o quê? É exatamente acabar, erradicar a pobreza, a marginalização. Você vai observar, por exemplo, no artigo 3º da Constituição, está posto no nosso livro soberano, diz o seguinte: constitui objetivos fundamentais desta república, entenda, desse Estado, desse pedaço seu, porque cada um de nós temos um pedaço da nossa soberania exatamente nesse ente que nós chamamos de Estado brasileiro. Diz que é objetivo fundamental dessa república construir uma sociedade livre, justa e solidária. E veja bem, o inciso número 3 ainda diz o seguinte: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. E aí fecha um objetivo nobre que nada mais é do que um corolário. Não precisava estar escrito, bastava estar escrito a dignidade da pessoa humana, mas o legislador fez questão de positivar de forma mais objetiva, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A bem da verdade, nós vamos observar aqui que os objetivos da República é como se nós tivéssemos aqui um mapa dos litígios sociais, desde a questão material até as questões imateriais, dizem respeito à pessoa humana. E aí, essa república, ela diz, nós temos uma missão extremamente aqui importante, já que a missão do Estado é exatamente dirimir os conflitos e, de maneira a pacificar, trazer a paz social e darmos uma resposta àqueles que, de alguma forma, estão em litígio. Para melhor pacificação, eu vou colocar isso num documento soberano. Porque muita gente às vezes não sabe, mas esse documento, a Constituição da República de 1988, é um documento soberano. Esse documento é o documento que verticaliza os direitos efetivamente nesse país. Tudo que diz respeito à dignidade da pessoa humana é abarcado pela Constituição de 1988. E a Constituição de 1988, hoje, a sua interpretação mudou. A sua interpretação, hoje, a hermenêutica jurídica constitucional, tem um paradigma diferente de quando nós começamos a Revolução lá no Iluminismo, quando nós falávamos em liberté, igualité e fraternité. Hoje, o nosso paradigma constitucionalista são os direitos fundamentais e os direitos humanos. E aí você tem que essa Constituição conseguindo esses direitos fundamentais, essa colisão que existe. Nós temos aqui o braço poderoso do Estado, que, a bem da verdade, tem um objetivo inicial, que é proteger o cidadão, trazer a harmonização, a paz social, e do outro lado nós temos esse cidadão com os seus direitos fundamentais, seus direitos humanos. Então, essa colisão, a bem da verdade, nós temos um escudo no que diz respeito a isso. O escudo é a Constituição Federal, a Constituição da República, aonde nós temos uma retórica em que o que é esse constitucionalismo, o que é essa Constituição, qual é o objetivo dela para a pacificação social. Se ela funda o Estado, se ela diz o que é o Estado brasileiro, se ela diz efetivamente quem é você como pessoa, como cidadão, o que você é como cidadão está na Carta da República. A Carta da República que diz quem somos nós na condição de cidadão, os nossos direitos, os nossos deveres e assim sucessivamente. Então, hoje, nós falamos o seguinte, que esse constitucionalismo ele tem como objetivo frenar as ações do Estado à luz dos direitos e garantias fundamentais. Além disso, nós temos também uma verticalização e uma horizontalização desses direitos e garantias fundamentais
à luz da dignidade da pessoa humana, que nas relações privadas interpessoais, a dignidade da pessoa humana ela é posta de maneira que eu aplico, inclusive, o direito fundamental constitucional. Então, por exemplo, hoje numa relação de condomínio, com a relação de cunho privado, eu tenho efetivamente uma defesa que passa pela defesa dos direitos e garantias fundamentais. E aí eu tenho, por exemplo, como ter uma questão dessa chegando à Suprema Corte brasileira, uma questão que, em tese, será uma questão meramente privada. Mas não, como hoje a dignidade da pessoa humana faz parte desse lastro, faz parte, efetivamente, essa harmonização social, dessa harmonia social, a bem da verdade, ela está consignada no documento soberano. E como essa Carta da República diz que quem dá a última palavra em matéria constitucional, quem que vela por esses direitos e garantias fundamentais, o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, nós temos que existe a possibilidade da Suprema Corte hoje estar decidindo uma questão, por exemplo, de condomínio. Percebe? Tão importante é o princípio da dignidade da pessoa humana, porque parte daí, né, a definição de felicidade. Parte daí a definição dos conflitos, porque o conflito é da natureza do ser humano. E se é da natureza do ser humano, necessariamente vai passar pela dignidade da pessoa humana a resolução desse conflito. Não interessa em que seara. Se nós observarmos hoje, nós temos o direito do consumidor. O direito do consumidor, né, é uma legislação nossa extremamente avançada, é uma legislação que de fato protege o consumidor, porque você tem um indivíduo que se tornou um cidadão, portanto ele é efetivamente um ente que detém direitos. E esses direitos eles precisam ser observados, precisam ser respeitados. Por quem? Por aqueles que detêm o poder econômico. E aí você vai perceber que nessa condição de consumidor é tratado como hipossuficiente e para protegê-lo nós temos aí um guarda-chuva do Estado, né, dizendo, peraí, não é assim que acontece, não. Esse cidadão é suficiente, eu preciso da proteção, eu preciso que esse direito do consumidor ele seja necessariamente respeitado. E vários outros direitos, nós temos aí o Código Civil, que também regulamenta entre os particulares, né, as relações. E nós temos, né, hoje o direito penal, a bem da verdade, a gente diz que é o bem jurídico protegido na última ratio, né? Ou seja, os bens jurídicos que não devem necessariamente ser protegidos aí pelo direito civil, pelo direito econômico, pelo direito do consumidor, etc, etc, porque são bens tão, digamos assim, com tamanho prestígio que precisam ser protegidos por uma esfera de direito de maior punibilidade. E aí você tem quem? Você tem o direito penal, que é a última ratio para proteger necessariamente esses direitos em face de conflitos que necessariamente violam, né, ou ameaçam direitos e bens jurídicos extremamente relevantes. E quando são muito relevantes, esses bens jurídicos, aí você não deixa para o Código de Defesa do Consumidor, você não deixa para o direito civil, você não deixa para o direito ambiental, para o direito marítimo, excessivamente. Você tem uma esfera de atuação do Estado um tanto quanto mais radical, um tanto quanto mais digamos assim, mais cirúrgica. Por quê? Porque no Estado democrático de direito, o maior bem que o indivíduo tem é a liberdade. E aí você tem o Estado dizendo o seguinte, existem bens jurídicos que não podem ser violados, ou se forem violados, né, ou ameaçados, eu vou ter que tirar o maior bem jurídico do violador. Parece um contrassenso. Então, veja bem, o maior bem jurídico protegido no Estado Democrático de Direito que você tem é exatamente a liberdade. Mas existem bens que eles são tão preciosos que o Estado precisa, na realidade, trazer uma constrição no direito de liberdade de locomoção daquele, necessariamente, que é violador daquele bem jurídico. Por isso, direito penal última ratio. Então, quando nós falamos no Estado de Direito, nós falamos de um ente que tem um pedacinho de cada um de nós, no que diz respeito à soberania, e que esse pacto, que nós chamamos de pacto social, Rousseau fala sobre o pacto social, efetivamente no século
ele falou sobre isso mais no século XIX. E aí, óbvio, evidente, uma divergência da teoria original de Hobbes, mas no fundo estavam falando da mesma coisa. E aí eu falo que esse pacto social ele só funciona se eu tiver um ente que necessariamente dispensa um tratamento isonômico sobre a seguinte ótica. Qual é a ótica da isonomia? Tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida e na proporção das suas desigualdades. Esse seria um princípio da isonomia ou da igualdade formal adstrita a essa sociedade que deu ou que cedeu parcela da sua soberania para esse ente que nós chamamos de Estado de Direito. E a partir daí, você tendo uma lei geral, genérica e abstrata, você consegue, com um certo nível de excelência, né, abstrair aquilo que deixa de ser imparcial para você ter mais parcialidade ao dirimir essas controvérsias no seio da sociedade. E aí nós temos esse Estado, e esse Estado através da lei, primeiramente da sua Carta Soberana, que é no nosso caso, a Carta da República de 1988, e a partir dela você tem um conjunto de normas, que é o ordenamento jurídico regido por essa Carta Maior, aonde o seu pilar central é exatamente os direitos e garantias fundamentais. Com isso, o Estado passa a exercer aquele papel de dirimir controvérsias e trazer a paz social às relações daquela sociedade. Bonito, teórico, e eu vejo que nós temos muita eficácia no cumprimento, efetivamente, da missão do Estado. Óbvio, evidente, que o Estado somos nós, porque parcela da nossa soberania está ali consignando esse ente, né? Formando esse ente. E nós precisamos de alguns ajustes. Esses ajustes passam exatamente por essa pela nossa formação. E aí eu vou fazer uma crítica no Brasil, porque o Poder Judiciário ele está empanturrado de ações. E eu vejo que nós poderíamos resolver as nossas controvérsias, muitas das vezes, sem levar ao Poder Judiciário, com um pouco de razoabilidade. E aí, óbvio, evidente, que a gente precisa também investir muito mais na educação. Na educação, porque a educação ela traz clareza, a educação traz o conhecimento. Educação de qualidade, não uma educação formal, mas uma educação de qualidade e uma educação voltada para a cidadania. E quando eu falo educação voltada para a cidadania, eu estou querendo dizer o seguinte, formar esse cidadão para a vida, para os litígios da vida, para buscar os seus objetivos, mas sempre com uma formação humanística de que você está se relacionando desse cenário um outro ser humano, que é o seu semelhante, e que tem uma dignidade da pessoa humana tanto quanto a sua. E se a gente usa de razoabilidade, certamente vamos dirimir os nossos conflitos com mais sabedoria, com mais piedade, né, com amor ao próximo, e certamente o judiciário não teria esse número de demandas que tem hoje, porque a sociedade brasileira descobriu a dignidade da pessoa humana, descobriu que ele tem direito, mas ainda não dosou. Nós precisamos ter direitos, mas nós temos as nossas obrigações, e aí acaba que esses conflitos você deixa para um terceiro dizer a obrigação que você já sabe que de verdade você tem essa obrigação. Então, para a gente aprimorar esse Estado de Direito constitucional, é mister também que a sociedade, de alguma forma, ela venha a reavaliar a sua educação no que diz respeito à cidadania, e a cidadania não formal, mas a cidadania de formar um cidadão para a vida, para o Estado. Então, assim, dentro dessa seara, dentro do direito e dentro daquilo que eu tenho militado, tenho visto, eu observo que o Estado de Direito ainda é a melhor solução para resolver
os conflitos internos, né, os nossos conflitos, mas precisamos melhorar na área da educação. Educação com excelência e formação de cidadãos. Nós vamos diminuir certamente as demandas do Poder Judiciário, seremos um Estado melhor, porque a gente não pode esquecer que o Estado, a bem da verdade, é nada mais, nada menos do que uma parcela de soberania de cada um de nós. Doutor Jason, se você deixar, eu vou falar disso aqui a noite inteira, mas eu acho que por aqui está de bom tamanho, porque dá para a gente ainda falar de uma série de questões, uma questão, a gente começa lá na criança, no adolescente, depois vamos para os adultos, depois para os velhos, tem proteções que estão estampadas, estão consignadas nesse texto soberano que é a Constituição Federal, exatamente para diminuir os conflitos e trazer uma sensação de proteção do Estado em face desse cidadão.